A digitalização da beleza é uma coisa que é muito séria, porque assim, você gera uma expectativa no paciente, e eu falo como paciente, né? Mas você gera uma expectativa nas pessoas de uma simetria perfeita, de proporções faciais ou corporais perfeitas que são inexistentes. O que o Instagram, filtro de Instagram, essas selfies que todo mundo tá tirando o tempo todo full time, ele tá criando na cabeça das pessoas, é uma coisa que, assim, eu falo, gente, aonde que o mundo vai parar? Principalmente hoje, que tem uma coisa de busca de botox, de preenchimento facial, de matemática, a tal da harmonização facial, que eu odeio esse termo. É como se houvesse uma padronização da beleza nas pessoas. Eu acho que a gente tem que encontrar a beleza, a sua beleza. Entende? E o meu papel é realçar a sua beleza. E a sua beleza é diferente da beleza do seu vizinho. Estamos começando mais um Marco 4.0. Hoje a gente está aqui na casa da doutora Renata Vieira, cirurgiã plástica, formada pelo Instituto Ivo Pitangui, professora do Instituto Ivo Pitangui, mãe da Luísa e da Elisa. Eu ia falar quanto tempo você tem de formada, mas acho que seria indelicado da minha parte. Bem, mas tudo bem, Marcão. Renata, é um prazer te receber aqui. Prazer de te receber em casa também. Desculpa a bagunça, obrigado pelo vinho, pela água. Renata, é o seguinte. Vamos. Acho que muita gente que está ali nos assistindo tem a impressão de que o papel do cirurgião plástico, você é uma cirurgiã plástica, é colocar peito, colocar bunda. Futilidade, né? Andar num carrão, ter um consultório legal, talvez aparecer na televisão. E é isso. Qual o seu papel como cirurgiã plástica? Então, Marcão, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode começar a conversar. Por que eu decidi fazer cirurgia plástica, né? Porque, assim, é uma coisa que realmente eu te falo que antes de eu ser cirurgiã plástica, eu também achava um pouco, cirurgia plástica é extremamente fútil, é um mundo de futilidade, onde não tem a medicina. E quando você entra para a faculdade de medicina, você quer salvar o mundo, né? Você tem aquele espírito que você quer salvar, ajudar as pessoas e tal. E eu mesmo tinha um preconceito em relação à cirurgia plástica. E eu entrei na faculdade tendo uma certeza que eu queria fazer cirurgia. Isso eu tinha certeza absoluta. E que eu queria fazer cirurgia de trauma, sabe? ER, sabe? Esses seriados americanos. Sim. Eu olhava aquilo e falava, gente, eu preciso fazer isso na minha vida, não sei o que, é isso que eu quero. E aí até que eu fiz cirurgia geral no Miguel Couto. Porque assim, na época, né, eu já sou formada há algum tempo. Tudo bem, são 17 anos. E há 17 anos atrás eu falava que o Miguel era a minha grande referência, né, de trauma, realmente era um hospital muito bom. Já era uma referência talvez para o Rio também, não? Já sim, né? Sim. Ele era referência de trauma no Rio. E eu quis fazer lá, assim. Eu lembro que na época, assim, eu pra prova de residência, eu estudava imaginando o Miguel Couto, sabe? Porque eu falava, eu quero ir para lá. Assim, não quero outro lugar, eu quero ir para lá, porque realmente era referência. E a princípio era o que eu queria fazer para o resto da minha vida, que eu achava aquilo incrível. Só que quando você entra na residência, você vê que essa realidade ela não existe muito, né? E principalmente aqui é muito difícil. Essa cirurgia de trauma aqui não existe. E eu comecei a fazer a residência, não pensando em cirurgia plástica, até porque eu não tinha nenhuma referência na família, não tinha ninguém. E é muito comum dentro da cirurgia plástica você ter alguma referência, como pai, irmão, alguma coisa assim. Enfim, e aí eu dentro da residência, eu lembro que a minha grande dúvida era fazer o trauma, mas aí eu vi que isso não era uma especialidade que existia aqui no Brasil, ou fazer uma cirurgia oncológica. Eu amo oncologia, por incrível que pareça, as pessoas elas até falavam, nossa, mas onco é muito triste. Eu amo oncologia, amo paciente oncológico, eu acho que é engraçado, porque é um tema muito delicado, mas eu não consigo ver
que aquele paciente oncológico, a gente está dando uma sentença de morte para ele. Muito pelo contrário. Sim. Eu posso morrer hoje, daqui a pouco. Sim, e o paciente sim. com câncer pode viver 10 anos. E sempre me seduziu muito esse paciente oncológico, porque eu sempre pensei que o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida para ele naquele momento, né? E o que pesou para E plástica? aí eu falei, bom, eu vou fazer onco. E só que lá no Miguel Couto tinha um plantonista, que ele era cirurgião plástico, e eu dava plantão no mesmo dia com ele. E eu lembro que um dia a gente recebeu muito paciente queimado de um incêndio que teve. E foi no meu plantão junto com ele. E ele começou a acompanhar esses pacientes, ele começou a acompanhar. E eu comecei a achar incrível. Então, teu primeiro contato, teoricamente, com a cirurgia plástica foi com um paciente foi com grandes queimados. Queimado, é. Nada de silicone. Nada, muito pelo contrário, né, assim. Catástrofe, queimado. Catástrofe, queimado, e que, na verdade, foi até a grande experiência do professor Pitangui, né, porque, assim, ele começou, digamos que... Na história, na trajetória dele, foi com o incêndio que teve no circo em Niterói. Ah, não sabia. Foi. E ali, eu quando vi as 1000 possibilidades que a plástica oferecia, eu comecei a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu falei, gente, mas legal isso. E aí, na época, eu já estava no 2º ano de residência da geral e já precisava decidir, né? Porque a gente tem que fazer 2 anos de cirurgia geral e precisava decidir qual seria a minha subespecialidade dentro da área cirúrgica. E eu lembro que, na época, abriu um fellow de cirurgia plástica no Instituto Ivo Pitangui, que era referência mundial, né? Assim, ele continua sendo referência, ele sempre foi referência, e o serviço de pós-graduação de lá era referência mundial mesmo, assim. E aí abriu um fellow lá, eu fiquei sabendo, eu falei, bom, eu acho que de repente eu posso lá ver. Porque o fellow era você acompanhar o serviço e tal. E aí eu fiz um fellow de 2 meses, eu acho. E aí eu fiquei encantada. Você se encontrou ali? É engraçado. Assim, todo aquele meu preconceito existente de que a plástica era futilidade, que plástica não era medicina, que eu não sei o quê, e que muita gente pensa, né, isso, eu ali eu vi que não, que assim, você tem um mundo que vai muito além de colocar prótese, vai muito além de você tirar uma gordurinha, porque mexe muito na autoestima das pessoas, sabe? E aí eu descobri o valor do que é a autoestima de uma pessoa que, assim, eu mesmo, antes eu achava que não era nada demais. Entende? Assim, por incrível que pareça, eu nunca fui muito vaidosa. Eu não era muito assim. Então, assim, eu não conseguia entender muito o que era, o que a autoestima representava para uma mulher, para um homem, sabe? Você começou a entender lá. E aí eu comecei a fazer o fellow, me encantei. E eu lembro que, assim, era já setembro, sabe? E eu já tinha feito, inclusive, a minha inscrição para o INCA. E no INCA eu não me inscrevi para cirurgia plástica, porque a princípio eu iria fazer onco. INCA, para quem não sabe, é o Instituto Nacional de de a câncer. potência no tratamento de câncer no Brasil. E como na minha cabeça eu iria fazer alguma coisa na cirurgia oncológica, eu me inscrevi para o INCA, mas para cirurgia oncológica. E aí eu lembro que eu foi fellow lá em setembro e outubro, e eu me encantei para plástica, assim, eu me encantei, falei... É isso que eu quero, porque dentro da plástica a gente tem inúmeras possibilidades, inclusive trabalhar com pacientes com câncer, né? Fazendo reconstrução mamária. Você diria que o teu primeiro dia no Instituto Ivo Pitangui foi no fellow ou foi o primeiro dia de residência? Qual que foi o grande marco para você? Não, o marco foi quando eu entrei, né? Na residência. Porque era impossível. Você lembra do teu primeiro dia? Não? Nossa, eu lembro da sensação quando eu descobri que eu tinha conseguido passar. Porque era tão doido, assim, eu ainda era residente de cirurgia geral lá no Miguel, e tinha algumas verdades, alguns mitos de que, por exemplo, que não entrava mulher lá no instituto,
que o professor era contra a mulher e que não entrava mulher. Na época, eu era casada. Que casada, então, nem pensar, que não entrava mesmo. Porque eu podia engravidar durante a residência, não sei o quê. E o outro grande mito é porque, assim, lá eram 6 vagas para brasileiros e 6 vagas para estrangeiros. E tinha gente do mundo inteiro, né, disputando essas 6 vagas, e tinha gente do Brasil inteiro disputando essas 6 vagas. Sim. E o outro mito era que não entrava ninguém do Rio. E eu era do Rio. Então você tinha tudo contra você. Não, eu tinha tudo contra, tanto é que, assim, incrivelmente... Né, não, um mito, eu tinha tudo contra. Inclusive, assim, eu tive alguns professores da cirurgia geral do Miguel Couto que viravam para mim e falavam assim, você não vai passar para lá. Porque eu lembro que eu ia para o Miguel, eu passava visita lá nos pacientes, e aí nos meus intervalos eu sentava e estudava, sabe? Eu levava para estudar, porque eu falava, eu só vou fazer plástica lá. Assim, virou... Da mesma forma que o Miguel Couto virou meio que uma meta de vida, depois quando estava lá no Miguel e eu decidi fazer plástica, eu falei, eu vou para lá. Assim, não há a menor possibilidade. E eu lembro muito, muito, muito de um staff meu. Ele sentou do meu lado, ele falou, minha filha, você tem que pensar em outra possibilidade, porque lá é impossível de você entrar. Você é do Rio, você é casada, você é mulher. Deu certo. E aí deu. E aí eu fiz a prova, e aí eu passei. E eu lembro da minha sensação, sério, assim, eu lembro da minha sensação de ver o meu nome na lista, sabe? E eu fui na clínica, a clínica do professor era lá em Botafogo na época, né? Porque agora, infelizmente, a clínica fechou. E a clínica era lá em Botafogo. E aí eu lembro que depois eu saí de Botafogo. Olha, gente, eu nem lembro. O resultado saía lá ou saía na Santa? Saía lá. E aí eu fui pra clínica e eu lembro da sensação de pegar meu dedo, ver a lista, assim, e o meu nome tava lá. Cara, Marcão, eu lembro depois, a minha outra sensação era que eu tava em Ipanema, na Visconde de Pirajá, andando. Não sei como que eu cheguei até a Visconde de Pirajá, eu não lembro disso. Mas eu lembro de andar na Visconde de Pirajá, assim, como se eu tivesse andando sobre as nuvens. E, engraçado, a minha sensação foi essa. Era de andar sobre as nuvens. Foi. E teu primeiro encontro com o professor Ivo Pitangui? Foi incrível, Eu acho que né? eu ia entrar já procurando ele, assim, cadê ele? Queria pelo menos dar um oi, né? Ele é uma lenda na cirurgia, pra vocês, da cirurgia plástica? Aí, inclusive mundial, né, assim, eu depois disso, enfim, eu fiz já inúmeros cursos fora e tal, e aí eu lembro que eu estava num curso em Dallas, há pouco tempo atrás, há mais ou menos uns 3 anos, o professor já tinha falecido. E aí a referência hoje mundial de cirurgia de face estava lá, junto comigo e com uma outra amiga minha que estava junto comigo, que também era lá do Instituto, e a gente estudando, não sei o quê, e ele falando das coisas e tal, e aí ele perguntou pra gente de onde que a gente era. E aí a gente falou, e ele falou assim, nossa, mas vocês já tiveram o maior professor de vocês, não sabe? Assim, que é uma referência, inclusive, para eles, né? Marcão, você sabe o que eu mais aprendi com o professor? Principalmente a não indicar cirurgia, quando não é necessário. Sério? Foi o que eu te falo, porque assim, indicar cirurgia a gente indica e a gente aprende, né? Mas o professor, ele tinha... Eu fiz, então, aí eu entrei lá pro Instituto, aí são mais 3 anos de cirurgia plástica, né? E aí eu tive a grande oportunidade, assim, eu falo que foi incrível, que foi um presente na minha vida, sabe? Eu ser convidada para fazer consultório com ele. Então, eu fazia consultório direto com ele. Os 3 anos eu fiquei do lado dele fazendo consultório junto com ele. Então, eu acompanhava ele nas consultas e tal. E era eu e mais 2 amigas, e nós ficamos os 3 anos. Então entrava mulher. Entrava mulher. E por incrível que pareça, assim, realmente eu fui a única do Rio, tá? Porque eu não sei se tinha uma seleção natural, enfim. A minha turma foi incrível. A minha turma tinha gente de tudo que era canto do mundo. A minha turma foi uma turma muito especial. Mas tiveram muitas mulheres. Ali no consultório ele te ensinou a dizer não. Então, assim, avaliar muito a proporção, porque o que acontece? E isso eu passo muito para o mundo atual da plástica, né?
Muita gente acha que cirurgia plástica é igual você ir no salão, entendeu? Você vira pro seu tinturista e fala assim, eu quero que você pinte dessa cor, eu quero que você corte o cabelo aqui, eu quero pintar a unha dessa cor, eu quero me maquiar assim. E cirurgia plástica não é isso, gente. Cirurgia plástica, vamos lembrar lá atrás, é medicina. E, como tudo, você tem que ter indicação de fazer as coisas. Sim. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito com ele, assim, eu cansei de ver inúmeros pacientes que iam lá e que praticamente imploravam, falavam, mas eu quero mexer no meu nariz. O professor virava e falava, mas você não... Cara, mas seu nariz combina super bem com o seu rosto. E você tocou num ponto interessante. O ano passado, a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica acabou descrevendo a dismorfia do Snapchat ou do Instagram. E que a gente vai falar sobre isso. Pois é, porque para quem não sabe, as pessoas hoje têm a tendência de querer ficar igual aos filtros do Snapchat e do Instagram. Isso é um problema para assim, você. Sabe por que eu estou perguntando para vocês se é um problema? Porque para a psiquiatria é um problema. Eu não sei se para vocês é um grande problema. Nossa, assim... Eu acho que... eu brinco que se o professor ele fosse vivo hoje, eu acho que ele enlouqueceria, sabe? Porque, assim, o que o Instagram, filtro de Instagram, essas selfies que todo mundo tá tirando o tempo todo, full time, ele tá criando na cabeça das pessoas, é uma coisa que, assim, eu falo, gente, aonde que o mundo vai parar? Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque o que acontece? O celular tá aqui, né? Ele nunca teve tão disponível. Você vira, você faz uma coisa, você faz outra, não sei o quê. E tem o filtro do Instagram, que é um inferno, que aí, assim, qualquer pessoa fica linda. Até eu adoro usar filtro, porque eu posso não estar maquiada, vou lá, coloco um filtrozinho e fico. E o que está acontecendo hoje? As pessoas começam a entrar numa neurose que elas têm que ficar com aquela pele, elas têm que ficar com aquela característica de olho, porque esses filtros, inclusive, mudam o formato do rosto, né? E que tem que ficar com aquilo, porque se não ficar com aquilo, não tá bom. Então, assim, eu peguei uma paciente no consultório há um tempo atrás, que o nariz dela era lindo, 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 lindo. Inclusive, foi a mãe dela que levou, porque a mãe dela já é uma paciente minha antiga, sabe, de muito tempo, e ela virou e falou assim, Renata, eu preciso que você me ajude, porque a minha filha ela tá com um problema que ela acha que o nariz dela é extremamente feio, horroroso, ela já não tá conseguindo mais sair na rua por causa do nariz, porque ela fala que todo mundo fica olhando pro nariz. Eu falei, tá, fulano, então você leva ela lá no consultório, a gente conversa. E eu estava imaginando que realmente ela tinha uma giba, né, maior, mais protuberante, um nariz meio desviado, uma ponta, enfim. Tipo o meu, assim. Tô brincando. Até que não, até que o teu bonitinho. Legal. Mas aí eu tava achando isso. Quando entra a menina linda, menina com nariz, gente, extremamente proporcional, assim, que não tinha absolutamente nada para fazer no nariz dela. E aí eu sempre começo a minha consulta, né, com a anamnese, né, que é aquela historinha que a gente escolhe do paciente. Aí eu virei assim, oi, fulano, então, me diz, o que te incomoda? E aí ela falou para mim a seguinte frase, é o meu nariz. Eu sei que meu nariz é bonito, mas nas selfies ele fica horroroso. Poxa. E eu quero mudar isso. Marca, assim, você tem ideia? E aí eu falei assim, mas o teu nariz, ele é perfeito. Sim, doutora. Mas nas selfies ele fica horroroso, eu acho ele grande. E eu não consigo mais olhar para as pessoas, porque a selfie é o modo como elas olham pra gente. E começa a entrar numa neurose em relação a isso. Nesse sentido, a rede social, as mídias sociais, elas acabam sendo, demais. mas são cruéis com a mulher e com o homem, né? Mas a gente vai falar da mulher mas por eu causa acho, do seu exemplo, mas é cruel. Mas é muito cruel e assim, eu vou te dizer que assim, é uma coisa que me preocupa um pouco, porque eu tenho 2 filhas, Sim. né? E
E assim, eu me preocupo muito porque todo mundo hoje quer se mostrar, né? A exposição, ela ficou muito maior. E eu te falo que assim, eu há pouco tempo atrás eu não tinha Instagram, eu não tinha nada disso, porque eu sempre questionei um pouco isso em relação à minha exposição e a exposição das crianças e tal. Só que eu comecei a ver que para cirurgia plástica eu precisava fazer um Instagram, porque assim, antigamente você quando indicava alguém era pelo boca a boca. Ah, eu fiz mama com ela, você vai lá, e, enfim. Hoje não, você pode indicar e a pessoa vira e fala assim, ah, mas ela tem Instagram? O Instagram virou meio que uma certificação. E aí eu comecei a fazer Instagram, não sei o quê, e aí eu comecei a notar que realmente essa exposição que você é, digamos que jogada a ter, é uma exposição muito cruel, porque assim, eu te falo que às vezes, gente, assim, a minha rotina ela é enlouquecedora. Porque eu faço consultório, porque eu tenho cirurgia, porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu sou mãe, né? E ainda mais com esse homeschooling tá a coisa mais doida. E eu tenho mil coisas para fazer. E eu ainda tenho que fazer Instagram, né? E eu faço Instagram, eu Como ferramenta faço de trabalho. como ferramenta de trabalho. E eu faço vídeo, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que, gente, numa boa, às vezes eu não tenho tempo de fazer minha unha. Normal, eu sou gente, né? Eu E brinco. você menciona isso lá, né? Eu já vi Não, algumas vezes. então, mas por que eu menciono? Porque eu já tive algumas pacientes que viraram para mim pacientes seguidoras no direct e que me mandam assim, nossa, você tem que fazer a unha, né, doutora? E aí você toma um tapa, né? Você fala, gente, olha só. Não tem problema não fazer, qual o Eu tô problema? aqui até 5, tipo, são 5 horas da tarde, eu ainda não almocei, não sei o quê. E assim, quanto mais ter tempo de fazer unha, e ok não ter tempo de fazer unha, ok você aparecer despenteada, ok você tá suada. É assim, me preocupa muito essa imagem que o Instagram passa, entendeu? De que você tem que ter uma vida perfeita, você é sempre feliz. Claro, porque ninguém posta foto chorando, né? Sim. Todo mundo tem os nossos questionamentos e essa eterna busca da perfeição. E É que uma coisa que eu é acho que atingível ou não? não é atingível, óbvio que não. Óbvio que não. Porque a impressão que eu tenho Entende? é que eu acho que isso acontece em menos proporção com o homem, né? Mas eu acho que talvez a mulher, de tempos em tempos, hoje acontece bastante com o homem, mas Em comparado às termos, pois mulheres, talvez é, menos. em Mas termos. as mulheres de tempos em tempos têm uma figura feminina como padrão de beleza. E eu acho que Isso é um todo mundo problema tenta. para mim. É um problema pra você? Isso é um problema para mim. Porque, enfim, é isso. Eu sou muito, que foi uma das coisas que eu aprendi com o professor. Eu acho que a gente tem que encontrar a beleza, a sua beleza, entende? E o meu papel é realçar a sua beleza. E a sua beleza é diferente da beleza do seu vizinho. É completamente diferente da beleza da menina do Instagram, do menino do Instagram que tá ali. E, assim, as pessoas, elas buscam pela fulana, entende? E querem E você ficar... percebe isso no teu consultório, por exemplo? Não, Marco, assim, é claro. É mesmo? É claro. Então, assim, eu te falo que, assim, eu sempre peço, por exemplo, quando eu tô avaliando mama num paciente, né? E o paciente fala que quer colocar prótese, não sei o que lá, eu falo, olha, então, eu preciso que você me dê uma ideia das mamas que você gosta e das mamas que você não gosta. Então, você me manda mais ou menos umas 3 fotos do que você acha bonito, do que você não acha. Até porque o que é grande para você pode ser pequeno para mim, porque isso é muito subjetivo. E o problema da plástica é que ela trabalha muito com a subjetividade. Ok, e aí as pacientes, elas mandam algumas fotos. E às vezes elas viram e falam assim, doutora, eu quero ficar com essa mama. Só que essa mama, para ela, é impossível. Entende? Sim. E assim, é muito difícil você desmistificar isso. E principalmente hoje, que tem uma coisa de busca de botox, de preenchimento facial, de matemática, a tal da harmonização facial, que eu odeio esse termo. É como se houvesse uma padronização da beleza nas pessoas. Entendi. Mas você acha que sempre existiu isso, só que Não, em tá grau muito diferente? pior. Tá pior Tá hoje. muito pior. Você acha que essa necessidade Tá de muito pior. Mas você acha que essa necessidade de sempre estar bonita, ela é resultado de uma pressão social?
é cultural ou é midiática? Eu acho que é muito mais midiático. Você acha que é mais midiática? Acho que é. Porque é isso que eu tô te falando. A paciente se vê bonita, ela acha que o nariz dela é bonito, só que não fica bom em selfie. Então eu acho que tem uma pressão midiática aí muito boa, assim. Eu brinco que, assim, isso aqui eu tô super fantasiada, porque essa não sou eu. Eu trabalho assim, eu preciso trabalhar arrumada, até porque é isso, né? O paciente, ele quer uma referência em você. Sim. Mas se você me encontrar no mercado, eu vou estar de chinelinho, sabe? Com coque, zero maquiagem. E eu canso de ouvir, de encontrar alguns pacientes, eles viram assim, nossa, doutora, tipo, você é isso, sabe? E eu viro e falo assim, gente, eu sou real. Eu também faço xixi. Aí eu brinco e falo, vocês sabiam que eu também faço xixi? Porque eu acho que a pressão dessa rede social, ela é tão grande que você tem que estar lindo o tempo todo. Você tem que estar perfeito o tempo todo. Você tem que ser feliz o tempo todo. Entende? Eu acho que isso gera uma autocobrança nas pessoas que tá enlouquecendo. Tá enlouquecendo. O Brasil hoje é o terceiro no mercado de estética no mundo, né? Perde para os Estados Unidos e para a China, como perde para várias outras coisas, né? Para os dois. Exatamente. Mas eu vejo... Mas perde pouco, Marcão. Perde pouco, eu perde sei. Pouco. E são 3 países gigantes. Sim, sim. Mas assim, a impressão que eu tenho... Eu morei nos Estados Unidos e eu morei um tempo na Ásia. A impressão que eu tenho é que culturalmente... o Brasil, ele parece que exige mais uma perfeição corporal do que comparado aos outros países em geral. Sim, assim, sim, a impressão que eu tenho... Por exemplo, eu morei no Japão, o mercado estético lá é assustador. Sim, assim, as mulheres se maqueiam, estão sempre cheirosas e tudo mais. Sim. Mas eu não via uma autocobrança em estar sempre com a bunda perfeita, com o peito legal. E eu vou te falar que, assim, é tão referência que lá nos Estados Unidos existem algumas técnicas que o nome é Brazilian Breast, Brazilian Lip, Brazilian. Eles usam, inclusive, essa referência como se fosse um atestado de garantia de resultado, entendeu? E eu acho que, assim, também se deve muito pela cultura, que é uma exposição corporal muito grande, né? Enfim. E, assim, realmente, eu acho que isso é muito ruim. E eu tento muito desmistificar isso para as minhas pacientes. Eu tento conversar muito isso com elas, porque, assim, eu acho que a gente tem que se sentir bem, né, com o corpo, e aí entra a questão da autoestima, que eu não tinha noção do quanto que era importante para as pacientes, mas você não pode buscar a menina linda do Instagram que está cheia de Photoshop, porque aquilo não é real. Aquilo não é real. Só para avisar, tá, pessoal? Aquilo não é real. Aquilo não é real, exatamente, gente, sabe? Socorro! Assim, e ok você não ser assim. A gente tem que tentar entrar em uma conversa, em um padrão, para achar a melhor beleza em você, né? E realçar o que você tem de melhor. Você acha que a gente tá... Você acha que a gente vive a era da digitalização da beleza? Super acho, Marcão, assim... É um pouco... voltando a dizer o que a gente vem conversando. A digitalização da beleza é uma coisa que é muito séria, porque, assim, você gera uma expectativa no paciente, e eu falo como paciente, né? Mas você gera uma expectativa nas pessoas de uma simetria perfeita, de proporções faciais ou corporais perfeitas que são inexistentes, gente, sabe? Assim, eu brinco que, por exemplo, a maior dificuldade, cirurgia de mama é uma das cirurgias mais difíceis que existe dentro da cirurgia plástica, por incrível que pareça. Ninguém acha isso. Mas por quê? Porque tem a outra mama para comparar. E eu brinco, eu falo isso para as minhas pacientes, eu falo assim, olha só,
As mamas são vizinhas que não se falam. Elas se odeiam, elas não se conhecem. Cada uma tem um comportamento diferente, porque, gente, a cirurgia plástica é medicina. Simetria absoluta no nosso corpo não existe. Então, quando o paciente vai já falando assim, porque as minhas mamas, elas são diferentes, eu já viro logo de cara e falo assim, olha só, e uma coisa eu vou te garantir. A única coisa que eu posso te garantir aqui na consulta, elas vão continuar diferentes. Eu vou tentar uma simetria, a maior simetria que eu conseguir. Mas eu não vou conseguir deixar elas absolutamente iguais. Porque, enfim, porque tem uma implantação aqui que é completamente diferente, tem uma base que é maior do que a outra. Então, assim, a simetria absoluta no nosso corpo, de maneira geral, ela não existe. Só que quando você faz exatamente essa beleza digitalizada, esses filtros todos, eles transformam você em uma pessoa simétrica. Em um avatar. Num avatar. É isso. Mas E aí tem o padrão de beleza, né? E falam que o padrão de beleza é que, assim, as pessoas mais bonitas são aquelas pessoas que são mais simétricas em relação ao rosto possíveis. Tanto é que a Gisele Bündchen, falam que ela é muito bonita pela porque simetria. ela é quase que 100% simétrica. É mesmo? Mas se você analisar a maioria das pessoas, elas têm um lado do rosto completamente diferente do outro. Tem um lado do corpo completamente diferente do outro. O normal é não ser O simétrico. normal é não ser. Que tanto é que às vezes eu até recebo paciente no consultório, cheio de vergonha, que vira e fala assim, porque uma mama minha é completamente diferente da outra. Eu falei, mas o normal é esse. Vocês, de todas nós mulheres, a gente tem uma mama maior do que a outra, uma amarela maior, uma amarela menor. Mas acaba que você vira como se isso fosse o grande problema da sua vida. E existe um termo, né, que assim, eu odeio. Eu vou aqui criar polêmica, mas enfim. Mas eu acho que a tal da digitalização da beleza, existe o termo da harmonização facial e da matemática da beleza. E, assim, o que é isso? Existem proporções perfeitas na face, tá? Então, quando você trabalha com botox e com preenchimento, você tenta jogar a matemática da beleza para você poder deixar aquele rosto mais harmônico. Mas o que eu tô te falando assim? O porquê que eu odeio esse termo? Eu odeio, não é que eu não use, eu uso ele no meu dia a dia quando eu faço preenchimento, quando eu faço botox, quando, enfim, eu faço esses procedimentos. Só que, na verdade, quando você olha e você estuda a matemática da beleza, vira matemática. Vira ciência exata. E medicina não é ciência exata. Eu brinco que medicina é 2 mais 2 igual a 3, igual a 5, nunca é igual a 4. Às vezes é 4. Né? Mas nunca é igual a 4. E aí você meio que transforma isso numa ciência exata quando não é uma ciência exata. E aí a matemática da beleza, ela estuda sobre proporção facial e fala, aqui tem que estar 1/3 de distância daqui e aqui. E aí o que eu vejo hoje? Parece que é uma receita de bolo. Que não respeita a individualidade do paciente, que não respeita a beleza própria. E aí a gente vai lá atrás no que o professor Pitangui falava. E você começa a criar várias pessoas iguais. Entende? Tipo assim, eu vejo hoje na rua, porque eu adoro, uma coisa que eu adoro é sentar sozinha numa mesa para almoçar e ficar observando as pessoas. Gente, isso daí acho que pode ser até meio que uma loucura, né? Mas eu me realizo, eu saio feliz sozinha e sento numa mesa e começo a observar o mundo à minha volta. E aí você vê que existe uma padronização disso muito grande, sabe? Que assim, as mulheres estão ficando com o rosto cada vez mais quadrangular, com a região mandibular muito marcada, e começam a criar como se fossem... assim, ficam padrões. E eu acho que não tem que ser padrão, porque existem 1000 formatos de rosto existentes. Então, eu acho que, assim, eu uso a matemática da beleza mesmo, mas eu uso a matemática da beleza em você. Entendi. Então, eu olho e falo assim, isso aí tá um pouquinho desproporcional, então eu vou usar aqui e melhorar aqui. Agora, as pessoas parecem que recebem isso como receita de bolo. E isso vem muito da digitalização, porque você coloca um filtro, no filtro você fica extremamente simétrico. E os pacientes buscam isso. Então, assim, às vezes eu tenho dificuldade, eu já perdi alguns pacientes, inclusive, porque eu me recusei a fazer o que eles queriam.
É mesmo. Ah, inúmeros. Porque é isso, assim. O que o professor me ensinou lá atrás é uma coisa que eu tenho que realçar o seu natural. Eu preciso realçar a sua beleza. Em hipótese nenhuma, eu tenho que produzir 1000 moldes iguais. Então, às vezes, eu tenho pacientes que viram e falam assim, mas eu quero que você coloque mais. Mas eu olho para ele, eu vejo que ele não tem indicação nenhuma de colocar mais. Eu falei, mas eu não vou colocar em você. Porque você não tem indicação. Ah, mas o fulano de tal coloca. Então vai. Tipo assim, entende? Porque assim, no fundo, eu acho que eu preciso continuar com isso que eu aprendi. Eu preciso realçar o que é mais belo em você e eu não preciso ser influenciada e eu não serei influenciada por essa digitalização, por essa busca impossível de perfeição. Mas entendeu? existe uma pressão, inclusive, em cima de vocês profissionais da cirurgia plástica estética e tal, para que isso aconteça. Total. E os homens? Assim, a procura, a gente vê nos noticiários que a procura aumentou. Não, assim, Marcão, eu te falo que tanto é que você, quando me perguntou, a gente vê isso muito nas mulheres, mas não, assim, a procura masculina no meu consultório, ela só tá crescente. E que eu acho isso muito legal, assim, Sim, eu te falo que, assim, eu viro até, eu tenho alguns amigos e que aí eu viro pra eles brincando, mas porque são amigos, né? Porque eu não faço isso com todo mundo, não, gente. E eu falo assim, nossa, deixa eu te preencher aqui. Precisava que você tá com uma cara descansado e tal. E alguns falam assim, eu não, eu sou homem, não sei o que. Eu falo, cara, mas não é assim, não sei o que, as coisas estão mudando e tal. E eu acho que, na verdade, independente de gênero, se você é homem, se você é mulher, eu acho que você tem que buscar o que há de melhor em você. E que você tem que se sentir bem com o que você veste, né? Porque o corpo é a sua maior vestimenta, né? E se você tá super satisfeito, ok, eu também não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu noto que existe realmente uma procura maior do público masculino pela, digamos que, uma melhor imagem no espelho, entende? E, na verdade, quando eles percebem que assim, que tá quebrando alguns paradigmas, às vezes eles ficam até um pouco envergonhados. Então, eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas não fala que eu fiz isso, não. Não, mas eu lembro que na minha infância e na minha adolescência, eu tô falando disso tem 15 anos no máximo, isso não acontecia. Isso não acontecia. É assim, eu não lembro dos amigos do meu Mas pai aí é que fazendo botox e tudo mais. Mas aí é que entra a digitalização da beleza. Se você acha que aumentou... Total pela maior exposição. Entendi. Entende? Porque as pessoas, elas estão se mostrando mais. Elas estão tirando... Pô, na nossa época, bem, a minha época até é um pouquinho antes de você, era foto. E a foto, ela não ficava boa, acabou, a foto ali. Mas agora você se expõe o tempo todo, você faz vídeo, você faz selfie, você tira foto. Então, aí o homem, ele começa a se ver ali. Isso influencia o homem também. Claro, gente. Claro, porque é autoestima, porque é vaidade, porque enfim, isso é natural ao homem ser humano. É natural. Só que a única coisa que me preocupa um pouco é essa tal dessa digitalização de deixar todo mundo igual. E que isso eu vejo que, assim, que acaba tendo uma padronização de uma beleza perfeita que, pra mim, ela não existe. A beleza, ela tem que ser individual, entendeu? Entendi. Não, eu confesso que eu tiro algumas fotos, eu nunca posto a primeira. Sim. Mas é isso. Eu olho e falo, eu também. Cara, você não tá legal nessa, escolhe outra. Mas isso que eu tô mas te assim, falando. mas eu acho que tem um limite, né? Mas tem um assim, limite. Eu vou postar, se eu quiser postar, eu posto. Mas você bonito, posta. feio, etc. Eu não tô nem aí. Mas e daí? as pessoas hoje estão extrapolando esse limite. Então, e aí elas postam a foto usando filtro tal, e elas chegam no meu consultório e falam assim, eu quero ficar assim. Entendi. E aí, às vezes, não tem como ficar assim. Não tem como. Não tem como, porque é medicina. É engraçado, eu tava lendo agora, antes de vir falar com você, e eu tava lendo um livro, e o autor, ele fala o seguinte, que a forma das mídias sociais hoje ganharem dinheiro é na mudança do nosso comportamento. É aí que eles ganham dinheiro. Não estou falando que eu concordo, que eu discordo, não é, mas é não, assim, não, mas é o fluxo. É o que acontece hoje. As mídias sociais hoje, elas
meio que ditam o que você tem que ser, o que você tem que falar, como você tem que ficar, etc. E isso é ruim demais. Cara, isso é muito ruim, É ruim, Marcão. é ruim. Isso aprisiona de uma forma que, assim, eu viro para os pacientes e eu falo, esquece o Instagram, olha no espelho. Eu falo isso, aí eu pego um espelhinho e falo, olha pro espelho. Cara, Eu você acho. é linda, a gente só precisa realçar um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui. E eu te falo que assim, eu tenho Instagram, eu faço vídeo, então acaba que o meu Instagram é muito mais profissional do que pessoal, eu mesclo um pouquinho. Eu tenho uma pressão externa de estar sempre bem, de estar sempre arrumada, de estar sempre maquiada. Que assim, é incrível. E O isso é padrão é muito esse, né? doido. O padrão é esse. E eu tento desmistificar um pouco isso, Entendi. entende? Às vezes é isso que eu tô te falando, que você já viu. Gente, ó, a minha unha tá por fazer. E ok. E tá tudo bem. Sabe, eu tô aqui descabelada. Ok, tá tudo bem. Eu tô aqui. E é engraçado isso, porque assim, as redes sociais, eu vejo hoje que elas querem ditar meio que uma tendência. Então, assim, eu até luto um pouco contra isso, porque, assim, eu não sou blogueira, né? Eu sou médica, eu sou cirurgiã plástica. E eu tenho muita seguidora que fala, ai, mas posta pra mim a sua roupa. Cara, mas tira uma foto de como você tá vestida, me diz de onde que você é, me diz não sei o quê. Cara, isso é uma coisa que me incomoda. Porque eu não sou blogueira. Eu tô ali para passar informação. Mas você acha que as pessoas te veem, de certo modo, como um padrão, talvez, a ser Sim, seguido? eu não tenho dúvida Não que disso. seja você, mas hoje é normal que a gente vá no Instagram normal. procurar que roupa eu vou sair amanhã, por exemplo. E aí eu te falo, eu uso um brinco que eu acho que até esse brinco que eu tô e que muita gente adora. E que, porque eu já fiz alguns vídeos e postei esse brinco, as pessoas falam, ah, mas de onde que é esse brinco? Aí eu falei, cara, eu já tenho inúmeras seguidores que compraram brinco. Entendi. E isso é muito doido, entende? Porque assim, eu não tô ditando padrão, porque eu sou médica, né? Mas acaba que eu vejo que isso é uma influência que o Instagram e que essas redes sociais, elas geram em cima das pessoas. Muito grande. Eu tô pensando aqui, eu acho que talvez o Instagram hoje tenha virado o nosso espelho. Um a gente se espelho arruma muito ali. cruel. Você tira. Um espelho espelho pior da- do que da Branca de Neve, Eu ia né? falar isso, da Branca de Neve. Um espelho muito cruel, sem dúvida nenhuma. Renata, cirurgia plástica emagrece? Não, Mas as pessoas acham que tipo assim, tô Pois gordinho e tal, vou fazer uma e cirurgia, assim, vou fazer uma lipo, exatamente. vou emagrecer. E aí eu vou te buscar o gancho lá de trás. Você lembra quando eu virei e falei que o meu maior aprendizado com o professor Pitangui foi falar que não? Então, foi Não esse. emagrece. Não emagrece. Às vezes eu tenho pacientes que chegam no consultório dizendo, porque, assim, extremamente acima do peso e que viram e falam assim, porque eu acho que eu tenho que fazer uma lipo, porque eu já tentei todo tipo de dieta e eu não consigo emagrecer. Mentira. Em primeiro lugar, assim, se você fizer restrição calórica e fizer atividade física, independente do problema de tireoide, de tudo que você tem, você consegue emagrecer. Você não pode ver a cirurgia plástica como método de emagrecimento. Por quê? Em primeiro lugar, é uma cirurgia como outra qualquer. Tem seus riscos como outra qualquer. E quando você entra para fazer uma cirurgia, eu preciso retirar de você o que você com dieta e com exercício físico você não consegue. E ok, realmente existem alguns depósitos de gordura que você não assim, que você até conseguiria retirar, mas é muito mais difícil o processo. Mas depois de ter passado pelo processo, enfim. Então tá. assim, não. Beleza. Não emagrece. Voltando. Depois de encher as nossas 2 taças de vinho que a gente está bebendo bem, vamos lá, voltando. Voltando depois de uma pausa necessária. Pois é. Olha, aliás, rapidinho, Marcão, você sabe que vinho me representa, né? Vinho e café, mas tudo bem, vamos, voltando. A sequência é boa, porque foi café e vinho, ou vinho e café. Pois é. Vai. Voltando depois de uma pausa necessária. Das cirurgias estéticas, quase 19%
o aumento de mama domina. Depois vem a lipoaspiração em torno de 16. Mas o que a mama representa para a mulher? Porque, assim, domina total. Então, Marcão, assim, eu te falo que, assim, a mama representa muito. Tem um significado de feminilidade que, engraçado, mesmo eu como mulher, eu não tinha essa noção, o quanto que a mama representava para uma mulher. Porque eu sou mulher, eu tenho mama, enfim. Mas voltando um pouco no link lá atrás, quando eu comecei a falar com você que eu amo tratar e cuidar de paciente oncológico, dentro da cirurgia plástica, eu achei um caminho que eu podia tratar de paciente oncológico fazendo reconstrução de mama. Que são aquelas pacientes que têm câncer de mama, que perdem a mama, que eu preciso reconstruir. E engraçado, assim, depois que eu comecei a trabalhar com esse nicho da reconstrução, eu vi o quão importante é a mama e o significado dela em relação à feminilidade para uma mulher. Que assim, eu enquanto mulher eu não tinha essa noção, provavelmente porque eu nunca precisei perder a mama. E é incrível, assim, porque eu vejo e eu falo assim, a paciente quando entra no meu consultório a primeira vez, que teve o diagnóstico de câncer de mama e que o mastologista ele me indica para eu fazer reconstrução de mama, eu brinco que assim, tadinhas, se caso eu pudesse representar por foto o rosto delas de pavor, é uma representação incrível, assim, porque elas entram apavoradas. Porque, claro, porque parece que recebem uma sentença de morte, né? E que falam... Parece que para elas perder a mama significa perder a feminilidade. E é uma coisa que eu não tinha essa noção até quando eu comecei a trabalhar. E aí, enfim, eu sempre nessa primeira consulta, né, eu acolho muito, porque eu acho que o paciente ele precisa disso, né? Eu acho que, enfim, a gente tem que tratar do problema, mas a gente tem que tratar como um todo, né? A maioria chega bem sensibilizada, Nossa, né? nossa, imagina, porque assim... E você representa quase como uma esperança para elas, né? De ter a mama... de resgatar. Entende? De resgatar o ser mulher. E assim, eu não tinha essa noção, eu te falo. E eu, como mulher, eu não tinha essa noção. E eu comecei a perceber muito isso. E o que acontece? E aí, enfim, a gente faz a mama, né? Normalmente a gente faz essa cirurgia combinada. O mastologista vai lá, retira o câncer. E eu faço a reconstrução imediata quando é possível isso. E graças a Deus está cada vez mais possível pelas técnicas modernas a gente fazer essa reconstrução imediata. E quando isso acontece, eu recebo essa paciente de novo no meu consultório. Gente, é incrível, que assim, eu brinco para elas que um dia eu ainda vou fazer um book com antes e depois do rosto. Do rosto e não da mama. Do rosto. É impressionante. Entende? Porque assim, é uma coisa incrível que parece que eu ali, naquele momento, quando eu reconstruo a mama da paciente, eu simplesmente trago a ela novamente à vida. E o que é mais doido, assim, porque para mim é muito doido pensar isso, elas esquecem completamente do câncer. É mesmo? Marcão, assim, é incrível. E aí é que eu falo que o trabalho da cirurgia plástica é muito além de colocar, né, a prótese e bumbum. E aí é quando eu comecei a valorizar também o que é autoestima para aquela pessoa, porque assim, eu te falo que 100% das minhas pacientes que eu peguei dessa parte mais reparadora da cirurgia plástica, que é a reconstrução de mama, 100% delas, quando elas olham, acordam e veem que elas continuam com uma mama, às vezes muito mais bonita até do que era antes, elas esquecem que elas tiveram câncer. Legal. E isso, gente, assim, eu fico até super emocionada de falar isso, na verdade. Eu tenho até vontade de chorar um pouco, porque eu também sou super sensível, né? Você sabe disso. E eu acho que esse é o ápice do meu trabalho. É o que eu consigo, sabe, assim, buscar de melhor, de resgatar a identidade dessas pacientes a ponto delas ignorarem o fato que elas tiveram câncer de mama. É o que mais te realiza, talvez. Sem dúvida. E foi isso que te fez fazer um curso de palhaço? Para quem não sabe, ela é palhaça Então. nas horas vagas.
Eu tenho duas profissões, né? Eu sou cirurgião plástico, eu Não, sou mas palhaça. quando você me contou essa história a primeira vez, Uhum. eu achei sensacional, assim. Eu posso chorar, porque você tá começando a pegar no lado muito, Não, mas me muito conta como... pesado da minha vida. Mas conta pra gente como que foi essa Então, experiência. assim, a verdade não foi isso. Eu acho que a gente vem de uma geração que Patch Adams, a gente viu muito Patch Adams, né? Filme sensacional. Um filme sensacional. E eu lembro que quando vi Patch Adams a primeira vez, eu virei e falei... Na época, eu era estudante de medicina. Eu tava no meio da minha faculdade. Uhum. E aí eu virei e falei assim... Cara, eu quero fazer isso. Eu quero ser palhaça de hospital. E na época eu estava fazendo estágio no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, E lá tinha os Doutores da Alegria, que é uma referência muito forte, né? Sim. E eu vi Patch Adams, e eu lembro que assim, eu vi Patch Adams em um final de semana, no dia seguinte eu fui pro meu estágio lá, né, que a gente fazia rodízio, e eu encontrei uns palhaços no meio do hospital. E eu falei, gente, assim, eu quero isso. Só que eu achava que na época eu precisava ser médica para fazer os Doutores da Alegria. E eu lembro que eu lá no INCA, eu cheguei a me informar sobre isso. Na época me falaram, isso há muito tempo atrás, né, gente? Me falaram assim, não, você não precisa ser médica, você tem que ser palhaço. Uhum. E eu lembro que na época eu falei, cara, mas como que eu vou ser palhaço? Eu sou médica, né? Eu tô fazendo faculdade de medicina. E eu lembro que eu até interroguei a senhorinha, engraçado, eu falo isso com você, eu vejo a figura da senhorinha, assim, eu falando, mas eu tô fazendo faculdade de medicina, eu não posso ser, não, você tem que ser palhaça. E aí isso pra mim foi meio que uma loucura, e na época você no meio da faculdade, você é absorvida por tudo, né, porque a gente sabe que a faculdade não é fácil. E aí eu fui emendando. E aí eu emendei residência de cirurgia geral, emendei plástica, emendei isso, emendei trabalho, não sei o quê. Deixou um pouco de lado. Deixei um pouco mas de nunca lado. Esqueceu, mas nunca esqueceu. Mas eu nunca esqueci, porque assim, eu te falo, realmente sempre foi uma vontade, desde o meu terceiro ano de faculdade, desde 1999, quando eu rodei lá pro INCA, e eu achei aquele trabalho incrível. E ok, e aí eu tinha isso, mas tem que ser palhaça. Nossa, mas como que vai ser isso? Não sei, enfim. Aí até que em 2018 eu comecei a acompanhar pelo Instagram um projeto de uma trupe super querida chamada Trupe Miolo Mole, e que eles faziam a palhaçaria hospitalar. E eu entrei em contato com eles. Eu falei, olha, oi, tudo bem? Você já era médica, eu já era né? médica. Obviamente, Isso já era foi cirurgiã. sim, isso foi há 1 ano e meio atrás, né? Tipo, isso foi em 2018, há 2 anos atrás. Sim. Eu falei assim, olha, então, eu sou médica, eu sempre tive esse sonho de fazer essa palhaçaria hospitalar, não sei o quê, e eu quero saber como que eu tenho que fazer isso, porque me falaram que eu tenho que ser palhaça. E aí o Pablo, um super querido, virou e falou assim, sim, você tem que fazer um curso de palhaçaria, você tem que se formar em palhaço para você poder fazer a palhaçaria hospitalar. Você ser médica não te certifica a virar palhaça, né? E na época, e aí eu lembro que ele virou e falou assim, engraçado que assim, por mais incrível que pareça, nenhum médico nos procura. Você é uma das primeiras. E eu falei, eu quero ser. Quando que você vai ter curso? Porque eu quero fazer isso. Porque aí depois, enfim, em 2018, eu já estava estabilizada profissionalmente, Sim. eu já tinha 2 filhas grandes. Então, assim, eu vi que realmente eu tinha tempo para poder me dedicar um pouquinho a me formar em palhaça, né? E ele falou assim, só que a gente não tem previsão de curso agora. E eu falei, eu não tô acreditando nisso, mas eu quero. E eu sempre falava com eles, eu sempre acompanhava eles nas mídias, não sei o quê, e eles fazendo trabalhos incríveis. E até que lançou um curso no final de 2018 de que iria abrir uma nova turma em março de 2019. Essa que você entrou. E eu falei, é essa. Eu falei, acabou. É essa que eu vou entrar, porque eu vou realizar o meu antigo sonho, né? O meu antigo sonho da vida. Enfim, falei com ele, não sei o que lá, papapá. E eu falei, olha, eu tô dentro dessa turma, nada me tira dessa turma, não sei o que lá. E assim,
por coisas que a vida acontecem, um dia antes do curso começar a acontecer, a minha vida deu uma reviravolta, assim, de uma coisa incrível. Enfim, eu tinha uma vida perfeita, né, toda certinha, casada, com filho, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu meio que me separei um dia antes de começar o curso de palhaço. E eu lembro que, assim, o curso começava no sábado. O meu ex-marido, inclusive, até por muita insistência minha, ele meio que se envolveu nessa história também de fazer o curso junto comigo. E a gente estava prestes a começar esse projeto que foi o sonho da minha vida. E aí, tipo, um dia antes, enfim, o meu casamento deu uma reviravolta, assim, minha vida virou de perna pro ar. E eu falei, gente, como que eu no dia seguinte eu vou começar um curso de palhaço, né? Muito doido, assim, mas, cara, era muito sonho da minha vida, sabe? Assim, era muito independente de qualquer coisa. E aí eu comecei lá na Trupe Miolo Mole, era um curso que era todo sábado, durante 3 meses, a gente fazendo esse curso. E aí eu descobri, porque a gente acha que o curso de palhaço é uma coisa muito engraçada, né? Uma coisa que, você vai aprender a fazer brincadeira, você vai aprender, não sei o quê, enfim. E eu, como médica, então eu falava, gente, mas entrar num hospital vestido de palhaço é a coisa mais fácil que tem. Porque eu sou médica. Tô lá todo dia. Eu tô lá todo dia. Exatamente. Eu sei o que é paciente. E aí, Marcão, assim, cara, o curso de palhaço, eu brinco não, porque isso nem é brincadeira, mas eu costumo dizer que é o antes do curso e depois do curso, porque o curso de palhaço, na verdade, é uma interiorização no teu eu muito maior do que qualquer 10 anos de terapia, sabe? Porque mas para e pensa, você como médico, né? A gente como médico, a gente lida com doença, a gente lida com paciente. Mas a questão de você se conectar com o paciente é uma coisa que às vezes é difícil. Para mim, para mim acaba sendo fácil, porque eu sempre gostei de ver o outro lado do paciente, eu converso com o paciente, não sei o que lá. Mas a gente vai imaginar que a gente está falando de crianças essas que estão internadas há muito tempo. Na pior fase da vida, na pior situação fase possível. da vida, que são, né, que recebem injeção o tempo todo, o dia inteiro. Sem motivo nenhum para sorrir. Que você precisa de alguma forma se conectar com aquela criança no olhar. Entende? E que você precisa trazer ela para você, e que você precisa, naquele momento, você resgatar o que é de melhor, o que é de mais puro na criança, né? E o curso, ele me ensinou muito isso, assim, a você se conectar, a você ver a alma do outro através do olhar. Então, assim, eu te falo que é uma coisa que eu fiquei cada vez mais encantada. Apesar de eu estar no pior momento da minha vida, e eu te falo isso de carteirinha, assim, porque realmente foi o pior momento da minha vida, o curso me resgatou, sabe? E, assim, ele me resgatou de um modo que ele me fez realmente, eu acho que renascer, e assim, e muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo bem para alguém, indo no hospital, né, e fazendo aquela criança sorrir, e que na verdade não, sabe, assim, o sorriso daquela criança nos cura de muitas dores. Isso é incrível, assim, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Você aprendeu mais fazendo curso do que alegrou as pessoas, talvez. Cara, muito mais. Não, talvez não. Eu te garanto que, assim, que foi muito mais. Eu lembro que, assim, um dos piores dias da minha vida, se eu virar e falar assim, esse foi um dos piores dias da minha vida, beleza. Naquele dia, eu tinha o primeiro estágio para entrar como palhaço em um hospital, que era completamente diferente, né? Era completamente diferente você entrar como jaleco, como médico, que a gente faz isso no dia a dia, e entrar como palhaço ali. No pior dia da tua vida. No pior dia da minha vida, como que eu ia fazer alguém sorrir? Como que foi isso? É uma loucura, assim. E aí eu lembro de ligar pro Pablo e pra Anne, que foram dois seres incríveis, assim, que eram meio que os coordenadores gerais desse curso de palhaçaria. E eu falei assim, eu não tenho condição. Desculpa,
mas eu desisto, eu não tenho condição de continuar com esse curso, porque eu não estou vivendo um momento bom da minha vida. Então, como que eu vou conseguir gerar alegria em alguém, né? Tipo assim, isso é totalmente incoerente. E eles viraram para mim e falaram assim, olha só, você não precisa usar a sua melhor roupa de palhaço. Você não precisa usar a sua melhor maquiagem de palhaço. Mas, por favor, eu peço para que você apenas vá. Que você nos dê um pouco de credibilidade. Se você não conseguir entrar no hospital e realmente se fantasiar de palhaço e fazer alguém ali sorrir, de dar o seu melhor, você tem todo o direito de ali você desistir de tudo e a gente se encontra mais na frente. Mas nos dê essa credibilidade. E aí a Anne virou para mim e falou assim, muitas vezes você acha que você vai curar alguém, você sai de lá curada. E aí eu olhei aquilo e falei, gente do céu, e agora? Eu preciso fazer isso, não sei o quê. Fui. Foi. Exatamente nesse esquema de que eu não preciso usar minha melhor maquiagem, eu não preciso usar minha melhor roupa, eu não preciso, mas eu vou. Mas eu vou porque eu vou. Porque eu também sou muito certinha, né? Eu quando falo que vou fazer uma coisa, eu vou fazer. E, gente, esse dia foi transformador na minha vida, assim, é incrível, porque eu lembro que eu, enquanto vestida de palhaça ali, né, como médica palhaça, e nesse momento eu esqueço completamente que eu sou médica ali, né? Eu uso muito mais as técnicas de palhaçaria, de envolvimento, de olhar a sua alma através do olho, não sei o quê. Eu consegui conquistar um menino esse com câncer, e que é o que eu amo, né? E era um paciente que, assim, a gente, enquanto palhaço de hospital, a gente não tem muita noção do que aquele paciente está vivendo, né? O pessoal técnico de lá, os médicos, os enfermeiros, eles não passam muito pra gente o caso clínico de cada paciente, porque, enfim, porque nós não somos médicos, né? Mas eu usei um pouco do meu poder, enfim. E aí eu queria saber um pouquinho mais daqueles pacientes que estavam ali. E aí teve o tal do paciente, que eu não vou falar o nome dele para preservar um pouco a identidade, mas era um menino de 5 anos, que ele tinha uma leucemia super grave. E que ele já estava tão traumatizado com o hospital, com o médico, com jaleco, com injeção, enfim, né? Que ele já não queria mais receber ninguém. E ele, quando alguém batia na porta, ele já começava a chorar e gritar. E aí eu, quando passei no posto de enfermagem, porque a gente sempre, enquanto palhaços, né, a gente passa nesse posto de enfermagem para poder ver quais são os leitos vazios e os leitos não sei o que lá. E aí viraram para mim e falaram assim, olha, porque eu como palhaço eu sou a doutora Lulica, porque a gente tem uns... a gente usa crachá, enfim. Olha a técnica falando, doutora Lulica, o fulano, você nem precisa perder seu tempo. Porque se você for lá, ele não vai te aceitar. E vamos fazer o parênteses. Eu estava no pior momento da minha vida, né? Num dos piores dias. E eu falei assim, não, mas eu vou lá. Eu falei, então tá bom, mas o nome dele é qual? Tá. Bati na porta e o menino exatamente super arredio. Não, sai daqui, eu não sei o que lá. E ele tava com o pai. E você olhava... Porque você no curso de palhaço, você aprende a olhar a pessoa com o olho, né? Você identifica no olhar. E o olhar é uma coisa incrível, porque o olhar, ele traduz muito de você. Do que você tá sentindo naquele momento. Se você tá triste, se você tá sorrindo, se você tá receptivo, se você não tá... Basta você saber olhar, né? E naquele momento você viu um pai desesperado porque, claro, o filho dele estava com um diagnóstico de câncer extremamente agressivo, e uma criança completamente arredia, que já não aguentava mais ser picada e não conseguia entender por que estava ali. Completamente justificável, né? Completamente justificava aquele padrão, né? Aí você entrou. Eu entrei, mas você, enquanto palhaço, você tem que pedir permissão para a criança, não é para o pai. Você tem que pedir permissão para a criança para entrar, entendeu? E porque é claro, porque o paciente é a criança, não é o pai, né? E ali naquele jogo de eu abrir a porta, começar, e ele meio que arredio, e aí eu
e aí eu fechava a porta, e eu brincava com ele, que eu tava me escondendo, batia e aparecia. Eu uso um óculos enorme enquanto palhaço, e aí às vezes eu colocava só a beirinha do óculos, e às vezes eu pegava o meu nariz e lançava só o nariz. Naquele momento, enfim, em algum momento ali a gente se comunicou no olhar, entende? E ele me permitiu entrar pelo olhar. Ele não falou que eu podia entrar. Mas pelo olhar, eu consegui perceber que ele estava mais aberto. E, gente, ali eu me curei, sabe? Eu falo isso até muito emocionada, porque eu vi e falei assim, cara, é isso, assim, às vezes a gente está no nosso pior momento e quando você faz essas coisas, assim, você recebe uma coisa em troca que é muito isso. A criança foi extremamente receptiva. Ela, no final, ela me perseguia. Ela estava atrás de mim, porque acabou que a gente criou uma conexão muito grande ali. E só que a gente tem tempo, né? Porque a gente tem o hospital inteiro para passar, a gente tem todos os leitos para passar, enfim. E eu fiquei ali, sei lá, uns 5 minutinhos com ele, brincando de pique-esconde, brincando de não sei o quê. Eu entrava embaixo da maca e saía, e ele entrava dentro do armário e não sei o quê. Que aí depois eu virei pra ele e falei assim, eu preciso deixar você, porque eu preciso ver outras crianças. E ele virou pra mim e falou assim, ele falou uma frase que ele virou e falou assim, doutora Lulica, muito obrigada por me fazer sorrir. Gente, eu lembro que nessa hora, quando ele falou isso, eu desabei, assim, você tem que meio que... E aí eu comecei a brincar e tal, e eu saí dali, eu falei, mas você deixa eu ir nos outros amiguinhos? Porque tem outros amiguinhos iguais a você, que eu preciso fazer sorrir também. E ele virou e falou assim, deixa, porque eles precisam sorrir igual a mim. Mas eu posso te seguir? E aí eu ia entrando nos outros quartos, e aí eu lembro ele com equipo de soro, ele ia atrás, sabe? E aí eu falo, cara, é uma coisa que, assim, não paga. Nesse dia, eu saí muito mais curada do que eu curei esse menino, entende? Assim, eu falo, eu sou apaixonada, é o meu melhor projeto de vida, essa questão de palhaçaria. Você realizou seu sonho no pior momento da sua vida e talvez tenha tido a melhor experiência da tua vida. Eu tive a melhor resposta, entende? Assim, exatamente, analisando racionalmente, eu não podia nunca estar ali fazendo alguém sorrir, porque eu estava num sofrimento profundo, e a troca que teve ali foi tão grande, foi tão incrível que, cara, que me curou. Incrível, né? Para quem não sabe, a gente se conheceu num hospital de campanha, né? O contexto Covid acabou demandando muito do nosso tempo. Sim. Ambos somos médicos e até hoje tem demandado, né? Então eu queria que você, como que apareceu o hospital de campanha na tua vida e qual foi eu vou dizer a melhor experiência que você teve, porque a gente tinha experiência todo dia ali, né? Todo dia, o tempo todo, né? Como que foi trabalhar num hospital de campanha para você? Então, você tá querendo me fazer chorar, né? Mas vamos lá. Assim, voltando um pouco lá desde o início, né? Tipo assim, eu sou médica, né, gente? Eu sou cirurgiã plástica, e cirurgiã plástica não é essa futilidade que todo mundo acha que é, né? E eu sempre tive uma necessidade muito grande, assim, desde que eu fui acadêmica e residência de cirurgia geral, eu sempre gostei muito de saber um pouco do paciente, sabe? Porque para mim o paciente, ele não representa um número, não é o paciente do leito 57, ele tem um nome, ele tem uma vida, ele tem filhos, ele tem uma história, ele pode não ter, mas ele tem problemas e tal. E aí, quando essa pandemia toda começou e não sei o quê, eu, enquanto cirurgiã plástica, eu fiquei completamente sem rendimento nenhum, né? Muitos ficaram, né? Muitos cirurgiões ficaram. Sim, porque as cirurgias eletivas todas paradas. Sim. Não tinha como a gente operar. Os hospitais proibindo a gente de operar.
E eu fiquei mesmo, eu falei, gente, eu preciso ter alguma fonte de renda, porque eu tenho 2 filhas, eu preciso sustentar muita gente, né? Eu tenho consultório, eu tenho isso, eu tenho aquilo. As despesas, elas não paravam de Sim, chegar. sim. E você, como profissional autônomo, é muito difícil isso, né? E a gente nunca imaginou que a gente tivesse uma coisa como a gente teve. Aí você caiu lá dentro. E aí eu comecei a pensar nisso, falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, não sei o que, eu vou voltar a dar plantão, mas pensando nitidamente que era importante eu estar ali como médica para poder ajudar, né, essa pandemia, para poder resgatar um pouco da medicina em mim. Só que eu falava assim, gente, mas eu sou cirurgiã plástica, eu não tenho experiência há muito tempo, né, e tal, mas como que você, mas eu quero. Engraçado, parecia que tinham chamados que eu tinha que ajudar enquanto médica no meio desse caos que a gente estava vivendo, resolvi fazer, né? Liguei para algumas pessoas e aí acabei caindo no H-Camp no seu dia. Né? Enfim, eu como plantonista e você como rotina. E, cara, Marcão, eu vou te dizer que, assim, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim. Acho da minha também. Eu acho que a gente tem muita história para poder falar, né? Porque, assim, a gente entra meio que numa... E muita gente virou para mim e falou assim, você é maluca, porque você tem 2 filhas, o risco de você pegar Covid é Não, e enorme. você pegou Covid lá, E eu né? peguei Covid no segundo plantão, eu já estava com Covid, então eu peguei né, o meu primeiro plantão eu peguei Covid. Foi. Mas engraçado, assim, a minha vontade era tão maior do que essa, sabe? Porque eu falava, ok, eu não tenho mais experiência em CTI há 15 anos, eu não dou, mas eu posso ajudar de alguma forma. Sim, E se tinha uma caso... demanda absurda para assim, E a toda gente ajuda. tinha uma demanda absurda. E aí eu lembro que eu fui pro primeiro plantão, assim, morrendo de medo, sério. Tipo assim, eu fui, gente, mas como que vai ser? Mas será que a pessoa que vai estar lá, né? Como que vai ser isso? Será que você é capaz de ajudar alguém que tá lá? Não sei o quê. Porque a gente tem muito esse questionamento. Sim. E você entra lá dentro, você descobre um mundo tão incrível, né, Marcão? Que assim... Eu acho que a gente viu muita... eu vou fazer esse link seu com a tua história do palhaço. Exatamente, O mas tem contexto todo o assim link. é de completo sofrimento. Assim, você vê famílias sendo separadas, você vê pessoas morrendo, você vê... Você vê pessoas achando que vão morrer. Exatamente. Pessoas vendo pessoas do lado morrendo. Morrendo. É assustador, assim. O clima é assustador. tenso. Mas eu confesso, eu tive, acho que a gente teve a mesma impressão. Assim, acho que a gente saiu de lá aprendendo muito mais do muito que mais. dando, né? A intenção Muito era... mais do que dando, exatamente. A intenção era ajudar, mas eu acho que não, assim, eu falo que assim, é isso, eu saí de lá tão abastecida, com tantos olhares, com tantas obrigadas, com tanta gratidão, que aquilo ali me abasteceu muito mais do que eu acho que eu ofereci. Sim, sim. É engraçado. Eu vou... Entende? A minha experiência no hospital de campanha, eu acho que acho que todo mundo, acho ali, foi uma coisa que mudou muito a minha trajetória de vida. Muda. E eu vou te falar como... eu lembro de você, a gente tinha um garoto, acho que devia ter 15 ou 16 anos. Aquele menino do telefone? E aí ele estava internado lá, mal, e a gente descobriu que ele tinha tuberculose, alguma coisa do tipo, eu não lembro direito. Ele tava aqui, a gente no posto, ele internado aqui. Isso. E aí eu lembro que... eu lembro que você... Ninguém conseguia fazer ele sorrir, ninguém conseguia se conectar com ele. Eu mesmo tentei algumas vezes. Mas aí eu lembro que você falou assim, não, eu vou lá falar com ele. E aí eu lembro que você brincou com ele, né? Mas você é tão bonito, porque você não tá sorrindo? E foi a primeira vez que eu vi ele sorrir. Aí, aquele dia eu falei assim, cara, aí foi aquele dia que você falou pra mim que você tinha feito curso de palhaço e tudo mais. Mas é. Aquele dia foi sensacional. Ali eu vi uma profissional diferente.
E aí eu não sabia de toda essa história e tudo mais. E assim, É. você tá de parabéns pela história que você tem, pela família que você tem, pela casa que você tem. Não, mas então, mas esse menino e tantos outros, né, Marcão? A gente teve seu Davi, a Dona Leda, que você moveu o mundo para poder fazê-los ficarem lado a lado, lembra? E a gente com medo dela morrer, lembra? E o seu A gente Davi teve algumas ver. experiências. A gente. E eu falo assim, eu te falo que eu falo o nome dos pacientes que marcaram, né? Porque a gente. Assim, a gente teve muito paciente que marcou ali, porque era meio que uma briga. Eu consigo imaginar isso, assim, eu consigo. Engraçado, parece que eu saio um pouco e que eu vejo o que aconteceu ali como um tabuleiro de jogo. E a sensação que eu tenho é que a gente brigou muitas vezes contra a morte, né? Que parecia que a morte era um personagem, que a gente estava ali do outro lado, brigando, e pronando o paciente, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e não deu certo, vamos ali. E assim, o que eu acho que foi a experiência mais fantástica da vida, que eu falo isso para todo mundo, é que, tá, nós somos médicos, mas não éramos só nós. Éramos desde o segurança que recebia a gente lá na porta da entrada do estacionamento, com um sorriso incrível. Desde o cara que entregava os nossos equipamentos de proteção. Desde o pessoal que recebia você lá na entrada. Desde os auxiliares de serviços gerais que limpavam. Todo mundo muito empenhado. Técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, médicos, enfermeiros. Eu acho que, na verdade, ali todos estavam por amor. Porque se você não tivesse amor pelo que você estava fazendo, você não conseguia segurar, porque era um plantão muito, muito, muito pesado. Acho que o clima era de guerra, mas o ambiente emanava amor. Cara, mas o ambiente emanava amor. E todo mundo tava seguindo muito esse propósito, né? E aí você via quando os pacientes estavam quase morrendo, a gente conseguia melhorar. A gente teve algumas perdas, né? E que eu lembro exatamente de cada uma delas, mas a gente teve tanta vitória. Né? Tipo assim, arrancar o sorriso desse menino, eu quando virei pra ele falei assim, nossa, mas você é muito mais bonito sorrindo do que sério. E aí ele riu mais ainda, ele virou pra mim e falou assim, nunca ninguém me deu um elogio assim. Ou seja, nunca na vida dele ninguém chamou ele de bonito. E você vê que isso pode não significar nada pra gente, mas pra ele significou muita coisa, né? Sim. E a gente lá com máscara, com face shield, com óculos, com mil coisas, a gente se conectava pelo olhar. É verdade. Era só pelo olhar. E isso o curso de palhaço me ensinou muito, né? E aí eu lembro que teve um outro paciente que ficou com a gente lá no nosso posto durante muito tempo. E que depois eu passando para fazer uma gasometria num outro posto, eu passei por ele. Aí eu fui falar com ele e falei, nossa, você tá aqui, você tá muito bem, porque ele já estava no setor de enfermaria. E ele quase morreu com a gente lá, enfim. E aí quando ele estava na enfermaria, ele virou para mim e falou assim, eu posso dizer uma coisa para você, com todo o respeito do mundo? Você é o sorriso mais bonito através do olhar. Cara, Então, não tem dinheiro no mundo que pague isso, né, Marcão? Renata, parabéns pela tua história, parabéns pela tua carreira. Gente, não é nada, isso Eu queria te agradecer por estar recebendo a gente na tua casa. Imagina. Infelizmente, a gente vai ter que acabar. Mas a gente marca outras vezes. A gente vai marcar outras vezes. Sim, tá bom? Eu queria que você... como é que a gente acha? Instagram, Facebook, Story, etc. Enfim, eu tenho. Fala onde a gente consegue eu atendo no. Eu tenho consultório no Leblon, tem na Barra. E eu tenho um Instagram, né? Ali no Instagram a gente tem todas as tuas informações. Tem. Qual que é o teu Instagram? Doutora DRA Renata.Vieira. E lá eu faço vídeo, dou dica, faço palhaçada. Galera, falo um pouquinho da minha vida. Beleza. Pessoal, é isso. A gente vai terminar mais um Marco 4.0. Se você puder curtir, compartilhar, comentar, seguir a nossa página. Comente, siga gente, a Renata. Comente, é ajuda muito bastante para que a gente consiga, para que a gente continue produzindo um conteúdo de qualidade. Obrigado de novo. Te amo, viu?